Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast, isso aí para você. Pode chegar, fica à vontade. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certinho, e você, como é que você está? Ótimo, graças a Deus. Mais um, né? Mais um. E inclusive esse aqui é especial. Esse é o último episódio da nossa segunda temporada. É isso mesmo. Que coisa, hein? Quem imaginaria, né? Quantos episódios, né? Quantos episódios, quantas pessoas incríveis, quanto conteúdo, né? Quanto conhecimento e uma parceria fantástica com os nossos convidados. Pois é, e hoje não seria diferente, né? Para encerrar com chave de ouro, trouxemos aqui uma pessoa incrível. Verdade. Um bate-papo para encerrar, para valer mesmo. A gente pensando talvez uma terceira temporada, né? Esperando algo maior, quem sabe com pessoas diferentes. Enfim, tem novidade para chegar, né, Camilo? Não vamos entregar tudo aqui, não. Não, tem que né? ir aos poucos. É lógico, e pedir para sempre, né, para a pessoa que está chegando agora. Pô, último episódio da segunda temporada. Então, por favor, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, a sua sugestão para os próximos entrevistados, para a próxima temporada. Enfim, fica à vontade aí para você dar esse feedback para a gente. É muito importante, né, Camilo? É um fechamento de ano com muita alegria, muita satisfação de tudo que a gente conseguiu fazer ao longo de todos esses sem meses. dúvida alguma. É isso aí. Bom, e para encerrar, para nos ajudar aqui, né, a encerrar com chave de ouro, quem estará aqui hoje? Vamos lá. Vou fazer um resuminho. Isso, gente, senão eu atrapalho a evolução do... A gente vai ficar o episódio inteiro aqui falando dessa pessoa. É isso aí, então vamos lá. Ele é Head de Reputação e Comunicação Corporativa. Pela segunda vez consecutiva, foi indicado entre os 10 melhores profissionais de comunicação pela Scopem. É um profissional experiente com sólida formação em relações públicas, reputação e gestão de crises, com passagens pela Folha de São Paulo, Thomson Reuters, Máquina Cohen Wolf e Yahoo. De 2024 para cá, vem assumindo novas responsabilidades no grupo Natura & Co. A Natura, né, todo mundo conhece, mas é formada pelas empresas Natura Cosméticos e Avon. Duas grandes empresas que se juntaram e ficaram realmente fantásticas. O grupo está em só 73 países. Apenas, né? Apenas isso. Só isso, né? É só isso. Esse é um pouco da bagagem desse nosso convidado, desse nosso parceiro. Só o resumo, né? É só o resumo. Bem, então vamos falar um pouquinho com ele aqui, para ele explicar isso e um pouquinho mais. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no episódio do podcast, da segunda temporada, final da segunda temporada, Michel Blanco. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Michel. Obrigado, Tripodi, obrigado, Camilo. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Prazer é meu. Isso, a gente fica muito feliz. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Quando foi que você entrou na comunicação? Você escolheu? A comunicação te escolheu? Como que foi tudo isso, cara? Boa pergunta. Eu acho que foi um misto dos dois. A comunicação é um acidente permanente, né? A minha formação não é em comunicação. Eu fiz Relações Internacionais aqui na PUC São Paulo. A minha graduação em Relações Internacionais e eu fiz mestrado em Relações Internacionais. Até aquele momento eu tinha aspirações acadêmicas, pensei na academia, pensei também em Itamaraty não me quis. Mas no segundo ano, enquanto eu estava pensando tudo isso, academia, Itamaraty, não sei o quê, desde o segundo ano eu já estava trabalhando com comunicação. Eu entrei no IG. Né, o IG lá atrás, bem nos seus primórdios, entrei como tradutor no IG. Do IG eu fui para a Folha, da Folha fiquei um bom tempo. No IG eu fiquei pouquíssimo tempo. Foi a minha primeira experiência, fiquei alguns poucos meses no IG. Mas experiência marcante para a vida inteira, assim, porque foi no IG, na escada de incêndio do IG, que eu conheci a Júlia. A gente está casado até hoje. Olha só, cara. Na primeira experiência. Do IG, hein? A importância do IG, você vê, jornalista procura em cativeiro, né? Tem essa máxima, né? Então, pois é. A gente está casado até hoje, temos 2 meninas, né? Lindas e tal. Que história, hein? Escada de incêndio. Então, não fumamos mais, mas a vida é assim. Do IG eu fui para a Folha, fiquei na Folha uns 2 anos, da Folha para a Reuters, da Reuters entrei para a agência, que é a Máquina, a antiga Máquina da Notícia, hoje Burson Cohn Wolf, depois foi Cohn Wolf, Burson Cohn Wolf. Sim. Yahoo, do Yahoo, 5 anos de Yahoo. Bastante tempo. Como gerente editorial, e ali o Yahoo um híbrido, né, entre redação e mundo corporativo. Até que chegou uma hora que eu falei, bom, acho que o que está faltando aqui é experiência corporativa, que é uma coisa que eu queria viver.
e acabei aceitando um convite de ir para a Natura. Isso em 2014, 9 anos. Tá, 9 anos, né? 9 anos. E desde então, a Natura, a empresa que eu entrei, já não é mais a mesma. É verdade. Passou por muitas mudanças, né? E hoje eu estou na holding, né, que é a Natura &Co, numa posição de PR global, mas a partir da holding, né? Mas em resumo é isso. Então, para responder a tua pergunta, foi um misto dos dois. Eu escolhi a comunicação, mas não foi uma escolha tão óbvia para mim. E a comunicação foi me puxando aos poucos, porque a hora que eu me dei conta, eu falei, cara, é isso que eu sei fazer. Eu acho que é aqui que eu tô bem. Eu acho que demorou um pouco para cair essa ficha de falar, cara, essa é a vocação. A gente passa muito tempo pensando, né? Pois é. Qual que é a minha vocação? O que eu vou pensar? Principalmente lá no início, né? É tudo muito cedo para escolher. É tudo novo para escolher. É muito cedo, é muito novo, exato. E aí eu escolhi um curso justamente para quem não sabe o que é da vida, que é Relações Internacionais. Né? Que é um curso amplo, abrangente, tem uma formação incrível, mas ele não te direciona especificamente para nada. Muitas possibilidades. Ele te abre um leque para muitas opções, né? Perfeito. Então é um curso perfeito para quem está indeciso. Assim. E me deu bagagem para encarar o mundo da comunicação nesses diferentes papéis, né? Perfeito. Redação, Isso. Redação, agência, o mundo corporativo. Então acabei assumindo diferentes papéis em vários lados do balcão. Assim, também. E esse lado corporativo, como foi para você essa transição? Pensando que você estava ali numa redação, lidando com texto, com uma outra linha e de repente o mundo corporativo. Como é que foi essa transição para você? Cara, isso é divertido também, porque a Natura não é uma empresa convencional. Né? Então, quando a gente pensa em assumir um papel na comunicação corporativa da Natura, é quase que uma função editorial. Você está entrando numa empresa que nada é responsável pela publicação de uma tiragem do país, né? Que são as revistas para as consultoras. É uma empresa que se organiza a cada 21 dias, né? Cada ciclos, né? Os ciclos que o Camilo conhece bem. Sim. A cada ciclo você tem uma leva nova de oferta de produtos, todos esses produtos têm uma história, todos esses produtos têm um propósito. Verdade. Ela é quase como uma grande editora, né? Então, a gente vê muito isso. Durante muito tempo falando, porque a Red Bull, que tem um negócio incrível, que você tem um olhar editorial muito forte, né? Criação de conteúdo para... Mas é um SKU, né? Sem demérito nenhum. Eu acho que os caras fazem um negócio fabuloso. Agora, olha quantos SKUs, olha quantos produtos a gente está falando, e cada um deles com uma história diferente, com uma complexidade grande, para conexão grande, com um número imenso de pessoas. A gente está falando, só na América Latina são 4 milhões de pessoas, né? De consultoras, né? Entre Natura e Avon. Claro, isso não é o contato, o relacionamento direto, tem uma área específica que é a área comercial. Mas numa empresa que se organiza em rede, está tudo conectado, né? Sem dúvida. Então, sair de uma redação e ir para uma organização como a Natura, na verdade foi assumir uma posição de editor num lugar um pouco diferente, né? Verdade. Mas com funções muito similares, né? Você tem um olhar de público, um olhar de audiência, muito entre aspas, né? Claro. Mas você precisa se preocupar para quem você está falando, com seus stakeholders, né? Quem recebe aquela mensagem, mesmo que você não seja responsável direto daquele público, né? A consultora, mas a consultora é jornal. A consultora vai ser impactada por o que diz um influenciador. Total. Né? Total. O colaborador, idem. Né? A opinião da consultora a respeito da marca afeta o desempenho do colaborador. Né? E a opinião do colaborador ela pode reverberar fora na imprensa, ela pode reverberar fora nas redes, todo mundo cada vez mais conectado no LinkedIn. E por ser uma empresa em rede, é uma empresa que justamente adota uma via que quer falar, quer que as pessoas se manifestem, que as pessoas dialoguem. É uma empresa do diálogo, né? Sim. Uma empresa que se construiu na base do relacionamento. É uma empresa que se define como empresa de relações, né? É verdade. Então, em relações são diálogos, né? Diálogos, são conversas, né? Então, assumir essa função é você ter um olhar de público muito ampliado, né?
e perceber quais são as interseções e as conexões entre uma notícia que sai aqui, mas que precisa estar bem azeitada, porque senão ela vai ter um impacto no colaborador, ela pode ter um impacto no influenciador, pode ter um impacto no consumidor. Então, quando você está numa redação, e uma redação como o Yahoo, que você opera com 2 telas, né? Você tem a tua telinha de trabalho, mas você está o tempo todo olhando a audiência, acompanhando o movimento, as curvas, né, da notícia, para tentar predizer o que pode ser a grande notícia, porque no fim é o clique. Né? Mas você está buscando ali o clique, não só o clique, mas o clique é retenção. E você tem um cruzamento não só daquilo que é informação, que traz audiência, mas aquilo que traz qualidade, que retém o teu leitor, consiga atrair leitores novos com conteúdo de qualidade. E para minha surpresa, a Natura não era algo muito diferente disso. Era só mais complexo, bem mais complexo do que essa operação. E, Michel, como que funciona, né, a estrutura? Então, quais são as frentes de trabalho da comunicação? Então, você comentou que você está à frente da corporação, né? E aí você tem 2 empresas grandes, né, abaixo disso. Existem estruturas específicas para cada uma das empresas? Sim. Ou você, na corporação, tem uma estrutura que atende todo mundo? Como é que funciona essa estrutura e qual que é o leque de atribuições que a área de comunicação tem hoje? Tá. Tem estruturas específicas, dedicadas, mas acho que antes disso, Camilo, acho que dar um passo atrás. Por favor. Que comunicação é um bicho de muitas cabeças. Né? É verdade. Então, quando a gente fala comunicação, muita coisa. Por isso que eu muita coisa, são muitas funções, são muitas atribuições, são muitas responsabilidades ali dentro. Porque você tem a comunicação, pelo mesmo nome, atendem funções muito distintas. Né? Verdade. Então, você tem a área do marketing, a área de branding, a área de atendimento às consultoras, a área de atendimento ao consumidor. Tudo isso pode acabar abarcando a produção de revistas, tudo isso meio que fica meio área grande da comunicação. Mas se a gente for afunilar para aquilo que nos traz aqui hoje, a gente está falando de PR. PR e reputação, comunicação corporativa. Né? PR, comunicação interna, comunicação institucional. Acho que essas são as principais disciplinas da comunicação corporativa. Hoje a gente está organizado da seguinte maneira. Natura Inco América Latina, que é a unidade de negócios que abrange todas as marcas na região. Perfeito. E aqui tem 2 gerências separadas, uma que atende Brasil, outra que atende América Hispânica, com as funções de PR e comunicação interna e institucional, se reportando para a vice-presidência jurídica de reputação, vice-presidência jurídica, reputação e sustentabilidade para a América Latina. A Avon Internacional, que são as operações da Avon fora da América Latina, também tem uma cadeira específica com as mesmas atribuições, que é a Joe Newark, que cuida de comunicação, cuida de PR, comunicação interna, comunicação institucional para a Avon Internacional. E no nível holding, que é onde eu estou hoje, tem uma área dedicada, e aí eu tenho tenho a Emília, que trabalha comigo em Londres, eu fico com um olhar... E aqui a gente meio que se divide no olhar quase que norte-sul. A Emília está olhando o hemisfério norte, eu estou olhando o hemisfério sul. Com funções espelhadas, e a gente se reporta para o vice-presidente jurídico da holding. E a gente cuida de interessante, né? PR, reputação, comunicação institucional da holding. Numa relação muito próxima com RI, né, com relações com investidores. E função de apoio para as marcas. Né? O dia a dia, quem opera as necessidades e os planos de comunicação locais são as marcas, mas a gente entra com uma função de apoio nas horas boas e também nas horas adversas, né? Momentos de gestão de crise. Isso faz parte também das atribuições. E, como eu disse, um apoio muito próximo aos times de relações com investidores. Perfeito. E pegando a parte de PR e comunicação externa, né? A gente percebe 3 grandes fontes aí de informações da imprensa, né? A parte das redes sociais, que vem crescendo bastante, e a questão dos influenciadores. Né? Para vocês, ambas as 3 frentes são importantes, são acompanhadas de perto e com indicadores, com métricas, com alertas e com questões, ou, dependendo do assunto,
É mais a imprensa que veicula, vocês se preocupam mais, ou às vezes as redes sociais é mais para a questão de entendimento institucional e de clientes e de movimento comercial? Existe uma representação ou uma relevância diferente entre esses 3 grupos de informações para vocês ou não? Como que você vê isso? Eles têm pesos distintos, né? Mas eles estão completamente interconectados, né? Um respinga no outro, né? Um alimenta o outro, né? É verdade. E todos eles constroem ou minam a tua reputação, né? Então, acho que um olhar aqui ele é um olhar abrangente, integrado, Tá. tanto para a imprensa quanto para influenciadores ou redes sociais. Redes sociais aqui a gente falando o consumidor, né? O movimento para além dos influenciadores, né? Porque também estão nas plataformas. Sim. O olhar ele é integrado. E é claro, você tem times dedicados para a gestão de redes sociais, você tem times dedicados para campanhas com influenciadores, mas toda vez que a empresa precisa se manifestar em primeira pessoa, a marca precisa se manifestar, isso entra como responsabilidade dos times de comunicação corporativa. E aí isso pode ficar sob responsabilidade da área da América Hispânica, ou aqui do Brasil, ou, se a depender da magnitude, até mesmo o envolvimento com o envolvimento da holding. Mas em termos de olhar, de monitoramento, é uma coisa absolutamente integrada. Tá. Porque aqui é onde você pode ter riscos e oportunidades juntos, né? E com públicos diferentes, né? Então, muitas vezes... É verdade. Vamos pensar aqui, uma pessoa 40 a mais, ela vai saber de uma discussão do Twitter por um veículo. 40 a mais talvez não, né? Um pouquinho mais velha, vai. Sim. Ela vai saber de uma discussão do Twitter pela repercussão de um veículo. Né? De algo que começou no Twitter 2 dias atrás. De repente estava muito nichado, de repente aquilo cresce, entra em pauta na imprensa. Perfeito. Ou uma notícia que alguém que está lendo no jornal em primeira mão sabe daquilo e aquilo vai ter um outro caminho, uma outra repercussão numa rede social. E depende também do envolvimento de influenciadores, enfim, de tudo aquilo. É tudo junto agora, é tudo misturado. Eu acho que o grande desafio para quem trabalha com gestão de reputação é você entender o peso e dar o peso adequado para cada um desses elementos. Perfeito. E tentar deduzir quais são os possíveis impactos, né? E aqui é dedução, não é intuição, né? É dedução. É você olhar e aqui os dados têm um papel fundamental, né? Assim, não existe ferramenta preditiva ainda, não que eu saiba. E aqui entra muita dedução, de você conseguir ligar os pontos e é basicamente o papel de fazer a gestão do índice de VDM, né? É o índice de vai dar merda. Você olhar e falar, cara, isso aqui tem um potencial de risco enorme. Mas é dedução, de você entender e falar, cara... De fazer a leitura ali. De fazer a leitura. A notícia começou por aqui, ela está indo para cá, isso aqui vai... Está tomando esse caminho, esse rumo. A cobertura está tomando um caminho diferente do que era o esperado, ou, sei lá, ela pode tomar um outro rumo. E se ela chegar aqui, ela vai ter uma repercussão muito maior do que ela tinha antes. Se ela chegar aqui, ela pode conectar, ela pode ter outros desdobramentos. Então esse é um papel de quem cuida hoje. Quem está nessa cadeira de gestão de reputação é fazer leitura de cenário. Perfeito. É você entender curvas. Michel, assim, que essa talvez seja a maior dificuldade para quem cuida de reputação, sabendo das redes sociais, dessa transformação, desse fluxo muito rápido de notícias e até mesmo desses nichos das redes sociais. A reputação é algo que a qualquer momento, numa faísca, pode explodir. E aí entra mais uma vez essa parte de monitoramento dos dados, que são muito importantes. De estar preparado, de estar preparado. Para quem vem de comunicação, sempre teve aquela briga, né? Que ela vem lá de trás. Os dados não entram aqui em comunicação, sou jornalista, não gosto de número, não gosto de matemática, mas nesse caso em específico, cada vez mais se mostra importante você entender os números, entender a parte de monitoramento, encontrar ali a dedução para onde vai o caminho e qual... o que você pode fazer. Um embasamento, né? Daquilo que você está vendo. Então, você acredita que isso talvez seja o maior desafio hoje para quem trabalha nessa área, sabendo como está a internet e todo esse fluxo de repercussão, de informação, de discussão? Tá. Eu acho que sim.
Mas gestão de reputação, ela não começa na hora do problema. Não é ali no calor de uma crise que você vai fazer gestão de reputação. A gestão de reputação, ela precisa anteceder tudo isso. Né? Então é um caminho, é um trabalho contínuo, perene, que inclusive te ajuda a sair mais rápido numa situação de crise. Claro. Né? Então você ter um colchão reputacional te dá o benefício da dúvida. Né? Te dá um espaço para você ser ouvido, né? Para você ter abertura para você ser ouvido, para você poder trazer o teu lado ou você se engajar num diálogo. Agora, gestão de reputação, aí é importante a gente pensar, o que é reputação? Né? Definição básica, não é o que você fala de si mesmo, é o que falam de você. Né? É verdade. Então é percepção. E a percepção da imagem que você projeta, né? Daquilo, e essa projeção ela está alicerçada no relacionamento. E o relacionamento se constrói com diálogo. É verdade. Então, a função preliminar, a função básica de quem faz gestão de reputação é entabular diálogo. É você entender quais são os públicos prioritários da tua organização, quais são os temas materiais, quais são as suas vulnerabilidades, qual é a sua matriz de riscos, né? Quais são os objetivos estratégicos do negócio. Se esses riscos estão dimensionados, se eles têm planos de contingência, se há resposta para eles, quais são os temas pertinentes sobre os quais a sua marca pode falar, quais são as conversas que ela pode participar. Sim. E se reputação é a percepção que se faz de si mesmo, alguém que fala só de si também não é, claro. Não é muito diálogo, né? Então, de quais as conversas que você pode participar, quais o tipo de discussão que você pode ajudar a promover, ajudar a estimular, mas desde que aquilo tenha a ver com o teu negócio, com a tua essência. Né? Claro, sem dúvida. Né? E aqui a gente está lidando com uma coisa que é fundamental também, que é a verdade. Né? Ou seja, você ter uma conexão real com o teu negócio. Né? Senão você participa de uma discussão na qual você não tem lastro nenhum, ou pior, que dentro de casa aquilo, a prática não reflete o teu discurso. Né? Verdade. Então, gestão de reputação é algo que ele vem muito antes de um determinado problema. Não é ali na hora de um processo de gestão de crise que você vai começar a tomar decisões a respeito, você tem que resolver um problema. Sem dúvida. Né? Então, a tua reputação pode ser imensamente abalada em questão de minutos, a depender de uma crise, sem dúvida. Perfeito. Mas tudo depende também do quão consistente você é nas suas práticas, do quão consistente você é no relacionamento com seus públicos de relacionamento, com a comunidade no entorno. Então, o grande papel de quem faz gestão de reputação é estabelecer pontes. É claro, e não à toa que geralmente essa reputação acaba caindo para a área de comunicação corporativa. A gestão de reputação é papel de toda organização. Né? Sim. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis, exato. Né? Do chão de fábrica à altíssima liderança, ao conselho de administração. Todo mundo tem uma coparticipação aqui, todo mundo tem uma corresponsabilidade. Né? Perfeito. E é possível você ter uma empresa com baixíssimo perfil de exposição pública com boa reputação. O que é impossível é você ter uma empresa com baixíssimo engajamento interno e boa reputação. É verdade. Se as pessoas não estão felizes de estar lá dentro, você não vai ter boa reputação. A reputação começa errado, né, Michel? Começa de dentro para fora. É verdade. Né? Então são funções. A gestão de reputação é uma atribuição de muitas frentes, mas ela acaba recaindo, na maior parte das vezes, para a área de comunicação corporativa, pelo papel que esta área tem de se conectar com o público externo, de ser meio que janela para o mundo. Sem dúvida. Né? De você, ao mesmo tempo que você revela para o mundo externo o que há dentro, né? Você mostra a casa para o mundo externo, né? Esse é o papel da comunicação corporativa, você também ajuda a organização a enxergar o que há lá fora. Quais são os riscos e oportunidades, onde ela pode se posicionar, onde ela não deve entrar, onde ela tem um papel a cumprir. Então, o papel, a atribuição da área de comunicação corporativa tem essa via dupla, né, de tanto projetar para fora o que há dentro, como capturar
a luz que vem de fora e ajudar a organização a se posicionar e a entender como navegar nesse mundo super complexo, né? Em que você tem redes sociais e você tem o Zap, né? Essa caixa de ressonância maluca que é o WhatsApp. É doideira. Exato. E, Michel, é na comunicação corporativa também que está o trabalho de preparação das pessoas que falam pela empresa em momentos, sem dúvida, momentos ideais? São vocês que preparam as pessoas, selecionam as pessoas, treinam as pessoas, suportam elas no momento da necessidade? Sim, sem dúvida. Essa é uma das funções prioritárias da área de comunicação corporativa, que é o treinamento de porta-vozes, né? Você ajudar a identificar quem são os porta-vozes e tendo uma flexibilidade. Acho que adaptação, né? Acho que a adaptação é uma coisa fundamental nesses tempos tão fluidos que a gente vive, né? Claro, a alta liderança é sempre porta-voz da organização, porque é quem pode falar pela organização. Mas a depender do tema, a depender do assunto, você pode ser um jovem aprendiz. Sim, verdade. Pode ser o estagiário, né? Pode ser o analista, um cara de TI, né? O sujeito que está na fábrica. Exato. Ou algo que acontece muito na Natura, o comunitário. Quem está na rede de suprimentos, perfeito, na cadeia maior de suprimentos da linha Ecos, por exemplo, que você tem um comunitário na Amazônia, que é quem faz o cultivo, faz o manejo de um determinado ativo da Amazônia, que entra numa linha de produtos. Este é o melhor cara para explicar como funciona esta rede. É verdade. A cadeia maior de fornecimento, o comércio justo. Ele tem a vivência, né? Ele tem a vivência. Ele tem a vivência e tem um exemplo dele. Então, assim, você pode colocar um executivo para falar que, olha, nossa cadeia de suprimentos funciona dessa maneira. Até você pegar o comunitário e ele falar, olha, a minha relação com a Natura é a seguinte. Você ganha uma legitimidade, isso te leva para um outro lugar de autenticidade. Exato. Né? E é um porta-voz que você... Primeiro que não é um porta-voz tradicional. Sim. Ele não tem uma relação de vínculo empregatício, é um fornecedor. Você vê. Né? Mas ele também não fala em nome da empresa, mas ele fala da empresa. Com muita propriedade da relação que ele tem com a empresa. Então, acho que quando a gente pensa em porta-vozes, você tem os porta-vozes tradicionais, sim, são os executivos, que falam em nome da organização, claro, mas é papel também da área de comunicação corporativa identificar esse leque aí. Quem são as pessoas com maior legitimidade, que podem gerar maior interesse, né, da audiência, quem pode fazer com que esse assunto ganhe uma dimensão maior, seja mais humano, seja mais próximo das pessoas. As consultoras. Sim. Né? Que podem trazer... A gente pode falar horas sobre o papel do empreendedorismo e como isso é importante na economia, na microeconomia, em pequena escala, em larga escala, o papel que você pode ter. A outra é você pegar uma empreendedora e ela dizer, olha, a coisa para mim funciona dessa seguinte maneira. Com uma linguagem próxima daquele público que vai ouvir. Né? Com muita verdade, a verdade dela, ali, a autenticidade e o jeito dela de colocar dia a dia, né? Do dia a dia, exato. Mas, novamente, é porta-voz da organização? Não é, mas ela fala, tem o seu lugar de fala, né? Verdade. Naquela situação do relacionamento que mantém com a organização. E eu acho que isso tem mudado muito, eu vejo nos pares, nas outras empresas, você tem cada vez mais tido uma flexibilidade grande e o colaborador assumindo um papel muito grande. Né? Sim. Seja em primeira pessoa, no LinkedIn. Sim. Quem não quer ter um colaborador influenciador? Né? Quem não quer ter um colaborador que bombe no LinkedIn? Mas dá trabalho também. Né? Tem que cuidar, né? Dá trabalho, tem um cuidado. Tem acompanhar. Então, assim, você tem que ter um grau de confiança nessas relações muito grande. Verdade. Né? Mas os benefícios são tremendos, né? Total. Uma coisa é você ter o RH dizendo, nossa empresa é maravilhosa. A outra coisa é o cara que trabalha lá falando, cara, isso aqui é incrível. Olha o que eu faço. E pega a câmera do celular e mostra. Outra, te joga num outro lugar. O impacto é outro, é diferente. Né? Verdade. Tudo isso precisa passar pelo olhar da área de comunicação corporativa. Né? Precisa ter uma integração, precisa estar conectado, precisa... Até para você conseguir amplificar essas histórias. Né? E você assegurar também que as mensagens estejam adequadas, que sejam tudo alinhado. Pois é. E como você vê esse mercado
falando ainda sobre reputação, das empresas entendendo a importância desses porta-vozes, né, não só da área corporativa, mas dos funcionários, de como ter essa abertura maior com pessoas que podem indiretamente agregar muito a reputação e diretamente fazer com que tenham resultados favoráveis à empresa, tratando dessa maneira, de dando um apoio, de cuidando, lapidando e tudo mais. Como que você enxerga? Você acredita ainda que precisa melhorar ou já tem uma certa evolução nisso? Porque quando a gente fala de reputação ou quando tem uma crise, parece que tudo tem que se resolver da maneira mais rápida possível. Eu preciso responder urgentemente, eu preciso emitir uma nota, alguma coisa, e aí às vezes não tem informação, ou às vezes omite ali uma verdade só para tentar abafar. Enfim, de toda maneira quer acabar com aquilo o mais rápido possível. E é aquilo que você falou, não começa na crise, é bem antes de tudo isso. Então como você vê esse movimento no mercado? Tem uma evolução para você ou precisa melhorar ainda? Como que você vê isso? Tá, vamos... Acho que tem um antes e depois da pandemia. Tá? Acho que a sua pergunta tem vários pontos aqui. Né? Uhum. Olhando do ponto de vista de comunicação interna, o papel do colaborador, acho que a pandemia é um divisor de águas tremendo. Assim. É verdade. Até então a comunicação... É um chacoalhão, né? Até então a comunicação interna não tinha a relevância que ela tem. É verdade. Tá? A voz do colaborador não tinha o impacto que hoje tem. Sem dúvida. E não se desejou tanto ouvir o colaborador a partir de então. Eu acho que a pandemia ela ajudou a alçar, a colocar a comunicação interna num outro lugar e trouxe o colaborador para um nível de participação, de presença, de engajamento muito maior nas discussões internas da organização. E o que isso traz de elemento novo para essa equação? Uhum. Com a chegada da pandemia, as empresas passam a assumir elas passam a desempenhar para o colaborador um papel de referência muito grande. Né? Porque, afinal de contas, todo mundo quer saber se vai ter emprego no dia seguinte. Né? Foi um momento primeiro, de incerteza. Primeiro, eu trabalho de casa ou não? Né? Eu trabalho de casa ou não? Se eu trabalho de casa, ou se eu vou 1 ou 2 vezes para o escritório, se as minhas funções permanecem, qual o destino da organização, quanto isso me impacta, né? Quanto isso me impacta. Então, isso você tem uma leitura dos jornais, né, de você saber o cenário macro, a evolução da pandemia, mas você quer saber aquilo que está te impactando, afetando imediatamente. E as pessoas se viram diante de questões que até então não se apresentavam. Né? E as empresas foram chamadas cada vez mais a se posicionar e a se... apoiar os colaboradores, né? Exato. Instruir, orientar, direcionar. E passaram a exercer um papel muito maior, né? De apontar caminhos e até de participar de um problema que estava afetando a todos nós. Né? A gente viu algo inédito, assim, que é o envolvimento de um número imenso de empresas tentando, de maneira muito consistente e muitas vezes coordenada, trazer algum tipo de alívio, né? Fornecimento de álcool em gel, fornecimento de máscaras, apoio logística para a distribuição de medicamentos, para distribuição de contribuição direta para a aquisição de oxigênio. Teve uma ideia bem errada lá atrás de vamos comprar vacina e a gente vacina os nossos colaboradores. Alguém achou que isso podia ser uma boa ideia. Né? Aí você falou, mas a gente vai vacinar primeiro justamente quem precisa menos? Porque, será que isso está certo? Aí essa ideia foi revista rapidamente. Verdade. Mas acho que teve uma ação coordenada, bastante consistente, de muitas frentes. Né? Interessante, né? E com o envolvimento direto dos colaboradores. Sim, total. Né? E de primeira, talvez você não pense isso, né? De mobilizar as pessoas, das pessoas de fato se verem como parte de algo maior. Né? Uma coisa você está no dia a dia da organização que você sabe, o papel que você tem que desempenhar, aquilo que você tem que fazer. Claro. Né? Você entrega aqui, o teu produto está ali, no fim do dia você tem um produto chegando para alguém. Agora, quando você faz parte de uma coisa maior, que está engajada num impacto desse para a sociedade, isso te dá um ânimo, te dá um gás diferente, te dá um senso de pertencimento maior. Né? Total.
Então, a comunicação interna, acho que na pandemia ela acabou assumindo um papel fundamental, e isso continua em evolução. Eu acho que na ressaca da pandemia, eu acho que muitas coisas ainda não se acomodaram, né? E muitas expectativas que se tinham em relação ao papel das empresas, muita coisa voltou. Eu vejo isso, talvez vocês tenham tido esse relato também, muitas coisas acabam voltando ao que eram, né? Uhum. Sim. Mas eu acho que isso é em alguns determinados segmentos. Acho que no geral o que a gente vê é uma evolução de uma comunicação interna muito mais próxima do colaborador se sentindo mais ouvido, ou com desejo de ser mais ouvido e mais participativo. Sem dúvida. Nessa história. Então acho que aqui a gente tem um processo que ele está em franca evolução, e a gente tem tido uma atenção maior das empresas a área de comunicação interna e o impacto que ela tem nos desdobramentos para a comunicação externa, né? É aquilo, você tem um colaborador conectado no LinkedIn, né? Você pega um caso de layoff, por exemplo. Também. Né? Então, muitas vezes a imprensa fica sabendo quando começa a ter tem um cara que eu conheço, ele posta que está saindo. Aí tem um outro que... Opa, está acontecendo alguma coisa ali. Acontecendo alguma coisa aqui. Né? Ou uma experiência terrível que esse cara teve. Enfim, de expor coisas em rede. Então você tem uma conexão muito clara. Perfeito. A outra tripode é quando você fala de gestão de crise, né? De você tentar resolver tudo aquilo na hora, tudo aquilo no momento. Aqui tem uma coisa que é fundamental, né? Você tocou, às vezes tem essa coisa de talvez tentar não contar toda a verdade, não trazer tudo aquilo que possa ter impacto, ou não ser 100% verdadeiro. Esse é o caminho mais curto para o fracasso, cara. Assim, num processo de gestão de crise, cada empresa vai sentir de uma maneira diferente, cada problema é um problema, uma realidade, mas há algo em comum. Assim, a mentira, já dizia a vovó, tem perna curta. Cara, não tem jeito, assim, não tem jeito. Assim, mentir é o pior caminho. Mentir, omitir, ocultar, é o pior caminho. São sinônimos, né? E gestão de reputação nada mais é do que assim, você ter relações autênticas, né? Você estabelecer um diálogo que está ancorado em confiança. Reputação é reflexo da confiança que as pessoas têm naquilo que você faz. Né? Então, se num processo de gestão de crise a primeira coisa que você faz é algo que pode minar diretamente essa confiança, é contar uma mentira, é um caminho mais curto que você tem para o fracasso. E você rompe os laços, você rompe as relações, né? Você corre o risco de perder apoio que você pode precisar. E aquilo, né? A reputação, ela te dá esse colchão, né? Um amortecimento para você ser ouvido. Verdade. Né? Então, se você já começa essa relação mentindo, é verdade. Difícil. Você sabe, Michel, que durante esse meu histórico profissional, eu tive muito contato com a Natura, né? Em diferentes momentos, né? E eu percebi, a minha leitura de todos esses contatos que eu tive com a Natura foi que foi sempre uma empresa que tinha uma essência e uma preocupação muito grande com os colaboradores, né? Principalmente as mulheres, as mães, ou seja, uma empresa que tinha uma preocupação muito grande assim de que forma suportar, de que forma estar próximo e tal. E também com as consultoras, né? Até mesmo por ter, né, no seu grande parte do business esse fluxo, né, através das consultoras que a Natura consegue chegar no cliente final. E eu percebi e percebo, não é porque você está aqui não, né, mas eu percebo realmente, e a minha leitura foi durante todo esse tempo que essa criação desse colchão, né, é muito através dos colaboradores, né, de realmente tratar bem os colaboradores. Não estou falando com relação a salário ou benefício, é realmente uma preocupação de entender quais são as necessidades reais das pessoas. Né? Claro. Então, eu ouvi muito, né, a questão do suporte da Natura às mães, né, pós-retorno ao ambiente de trabalho. Então, o suporte que a empresa dava isso não tem preço. Né? A pessoa que passa por isso, recebe um apoio, ela realmente cria esse vínculo e valoriza. Desse tipo de ações que são esse colchão de reputação, que mais assim você poderia destacar
de ações, não só na Natura, mas outras experiências que você teve de outras empresas, o que mais de ações que a empresa ela pode fazer ou ela deve fazer de maneira genuína, que aos poucos vai fazendo com que essa reputação vá criando esse colchão e essa camada, que no momento que você tiver um incidente ou alguma questão, muitas vezes não provocada diretamente por você, você tem esse tempo para reagir e esse espaço para falar, onde as pessoas querem te ouvir. Sim. E querem te dar o espaço para você colocar a sua verdade, né? Cara, Camilo, acho que a principal ação é consistência. Perfeito. É você ser consistente ao longo do tempo nessas diversas ações. Uhum. Né? As ações elas vão ser diferentes para diferentes organizações, né? Claro. Dependendo do seu modelo de negócio, dependendo do seu produto, a depender do seu business, a depender do público com o qual você se relaciona, né? Não tem uma fórmula mágica de ações que podem funcionar para diferentes organizações. Tá. Agora, eu acho que existe um olhar, quando a gente olha as organizações com boas reputações, tem coisas que unem, né? Tem um padrão de conduta que é percebido pelos quais elas se assemelham e que se destacam, se sobressaem, né, em relação aos demais. A primeira é consistência, né? É você ter uma atuação ao longo do tempo com este olhar. E não um olhar de construir a reputação, mas um olhar genuíno de se relacionar com o mundo, né? De você buscar relações próximas e você reconhecer que o teu negócio gera um impacto. E qual o tipo de impacto que você quer gerar nessa sociedade? O impacto pode ser negativo, pode ser positivo, né? E é claro, a tua reputação ela vai depender do quanto maior o impacto positivo você gerar para a sociedade. Claro, né? Lógico. Então, assim, um olhar de consistência aqui é muito... Ele é muito relevante. O segundo é você ter essa atuação de diálogo, né? De você ser uma entidade, uma organização permeável, né? Em que as coisas cheguem, né? Que você não seja opaco. Tá. Né? Que você tenha transparência, que você consiga revelar aquilo que está sendo feito. Né? Em um diálogo genuíno, em que as pessoas de fato possam sentir que elas são ouvidas, né? E que aquilo que elas estão dizendo tenha um impacto, que elas se vejam refletidas Sim. nas ações daquela organização, de modo que elas depositem a confiança nela. Né? E quando a gente olha, isso me faz lembrar o Trust Barometer da Edelman, né? Todo ano a Edelman, que é a agência, né, de PR, solta uma pesquisa que é o Trust Barometer, que ele é muito interessante. Assim, ele captura bem o momento. E hoje ele avalia quatro entidades. Ele avalia governos, a mídia, as organizações não governamentais e as empresas. E o nível de confiança depositado em cada uma dessas entidades. Perfeito. Hoje, você só tem empresas, ONGs, numa escala menor e numa escala maior as empresas, como detentoras de confiança, empresas privadas, como detentora da confiança das pessoas. Isso é muito louco. Acho que tem questões aqui, mas isso é muito louco. Sim. Mas isso traz para as organizações, você fala, bom, evidente, isso é uma oportunidade incrível, né? De você, se as pessoas confiam em mim, excelente, maravilhoso. Mas isso traz uma responsabilidade enorme. Isso traz uma responsabilidade imensa. Porque se as pessoas depositam confiança na tua organização, elas depositam expectativas também. Também, né? Então, acho que nunca a gente teve num momento em que as pessoas não esperassem tanto das empresas. E elas esperam que as empresas façam algo mais, algo além daquilo que é o core do seu negócio. Gerar resultado. Né? Elas esperam que as organizações honrem o seu contrato social. Né? Que é você gerar um impacto dentro dessa sociedade. Como você melhora a vida das pessoas que estão ali. Sim, né? Como que você ajuda as pessoas a serem melhores
não só você criar boas condições, mas até você chegar no ponto de você ajudar as pessoas a serem melhores em seus papéis. Né? E para o colaborador é isso. Né? Tá numa organização que me possibilita chegar ao máximo das minhas potencialidades. Né? Assim, se eu sinto que aqui eu tenho espaço para crescer, se eu sinto que aqui eu sou respeitado, que eu sou valorizado, isso se reflete dentro da organização. Né? Isso reflete lá fora, inclusive. Quem está fora olha e fala, putz, não, isso aqui tem algo mais. Não é só um lugar que as pessoas ganham bem. Né? E, de novo, a pandemia colocou a questão daquilo que as pessoas valorizam no ambiente de trabalho, colocou tudo isso em perspectiva. Né? O salário é uma das coisas. Claro. Importantes. E para muita gente nem é a mais. É isso que eu ia falar. Nem é a mais importante. Né? Você tem saúde mental, você tem uma série de outras coisas. Né? Sentir-se bem, ter propósito, se preencher nesse lugar. Né? Então isso é uma discussão que vai longe. Mas voltando à tua pergunta original, eu divago muito, tá? Vocês têm que me puxar aqui de vez em quando. Não, mas tá tranquilo. Vou devagando. Tô acompanhando super bem. Mas é consistência, cara. Não tem assim, fala, olha, putz, se você... Tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. E quando a gente pensa em reputação, acho que tem uma coisa para colocar, deixar bem claro. Né? Quando a gente fala, uma boa reputação te dá a chance de ser ouvido, né? Não é que você está comprando a atenção das pessoas. Mas em tempos de fake news, em tempos dessa infoxicação louca que a gente vive, verdade, de descrença, de descrédito, se ter o benefício da dúvida é um negócio incrível, né? De alguém olhar e falar, não, mas... Verdade. Eu recebi no Zap aqui, tá dizendo que essa empresa XPTO, mas alguém falou, não, mas espera, mas esses caras, será que é isso mesmo? Será? Isso é reputação. É alguém olhar e falar, não, mas será? A minha visão da empresa é outra, né? Será? Não acredito, não sei. Exato. É disso que a gente está falando, né? Então, assim, de você... essa é uma ameaça real a todo mundo, né? Total. Todo Todo então, momento. assim, fake news é uma ameaça real a todo mundo. Tanto que a discussão de reputação hoje ela está no lugar que está. Mas é disso, né? Você conseguir ter esse crédito, né? No benefício da dúvida, no momento quando chega uma notícia muito maluca, de as pessoas olharem e falando, não, pera lá, não é possível. Não é possível que esses caras tenham um alienígena guardado e que é um sangue de unicórnio que vai... Não pode ser. É disso que se trata. Perfeito. E desse contato que você acaba tendo, Michel, com os outros países, né? Você acha que o Brasil, como que você posiciona o Brasil nessa preocupação com as questões relacionadas à reputação em relação aos outros países? Tem alguma diferença ou todos os países estão no mesmo nível de preocupação com relação às questões que envolvem a reputação? Eu acho que tem algumas diferenças. Tá? Tem algumas diferenças... Bom, primeiro, reputação é uma questão relevante para todo mundo, universal, perfeito, e ela cresce a cada dia. Isso em todos os mercados. Perfeito, né? Claro. De novo, falando de fake news, isso é uma coisa que impacta todo mundo. Todos. Né? Então, você vê isso da Noruega ao Equador, isso tem um impacto geral. O que muda um pouco é o cenário de mídia, de como as mídias estão organizadas, né, no desenvolvimento da indústria mesmo, de mídia, né, na pluralidade de veículos, de repertório, de alcance, de consumo de notícia e o consumo de redes sociais. E o peso e a atenção que se dá a redes sociais. E o papel do WhatsApp, por exemplo. Claro. Né? Isso varia. Quando a gente olha para a América do Sul, a gente vê mercados... Brasil e Argentina, por exemplo, são muito parecidos. Né? No consumo de redes sociais, no consumo de WhatsApp. Mas há diferenças entre Brasil e México. Né? Que são grandes. Assim. Subindo mais um pouco, mais ainda, né? Mais ainda. E o peso que se dá aos veículos também. Né? E os veículos são, lembrando, o Trust-Barômetro da Edelman, há uma desconfiança, uma descrença muito grande, uma desconfiança em relação à imprensa.
que é algo que é muito prejudicial para as organizações, para as empresas, para o mundo corporativo. É verdade. Então é algo que deve chamar a atenção. Então, ao mesmo tempo que para as organizações pode ser um alívio, de falar, olha, putz, eu sou, aqui entre essas 4 entidades, eu sou a única que tem um alto crédito, mas quando a imprensa entra em descrédito, é algo que é preocupante para todo mundo. É verdade. Né? É algo que pode sim te afetar lá na frente, abala a tua reputação. Mais do que isso, é algo que pode correr as bases daquilo que a gente entende por democracia, porque se você tem aqueles que são responsáveis por apurar os fatos, por trazer à luz a verdade, para apurar, investigar em pleno descrédito, as pessoas estão botando confiança onde? Sem dúvida. Né? Nas tias do Zap? Preocupante. Onde está a verdade? Né? Onde está a verdade? Isso é uma questão. Isso é preocupante. Então é algo que, para as organizações, e aqui acho que tem um papel muito relevante, que de novo, entender esse papel que você tem maior na sociedade e tentar ajudar e tentar fazer com que essa credibilidade não vire pó, de verdade. Né? Total. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância da questão do monitoramento dentro de uma reputação. Ainda mais quando você traz dados, né, na preparação de campanhas, na preparação do caminho que você vai trilhar, seja qual for, independente da reputação, em termos de campanha, em termos de preparo, né, até mesmo de planos de ação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do monitoramento, que a gente já comentou aqui no começo, sim, mas até mesmo essa relação com os dados, né, Camilo? É muito importante. E eu queria que você trazesse um pouco desse olhar e a importância disso para a reputação e também para a preparação de algum plano de ação, de uma campanha, né, e por aí vai. O monitoramento é constante, pode, assim, é papel de quem está nessa cadeira fazer leitura de cenário. Você só faz leitura de cenário com dado, com informação. Né? Sem dúvida. Isso e não é no momento, de novo, não é no momento do problema que você vai parar para olhar e falar, não, deixa eu ver de onde está vindo o tiro. Não é ali, é antes, é você saber, é você entender quais são as suas... Qual a sua dimensão, né? Qual o tamanho da sua bolinha nesse universo. Né? E, sabendo o tamanho da tua bolinha, você saber quais são as suas dimensões. Né? Por aquilo que você é mais bem percebido, ou por aquilo que você não é tão bem percebido. Quais são as suas fraquezas, vulnerabilidades. Né? É você entender, de fato, como você é visto, como você é percebido e como o público interage em relação a isso. Qual é a cobertura dos veículos. Isso é importante, você saber... Desde veículos, você saber, por exemplo, qual tem sido a cobertura em relação à minha organização em Fortaleza, nos veículos de lá. Perfeito. Fortaleza é uma praça ótima para isso. Tem veículos regionais importantes, muito tradicionais, influenciadores locais, muito fortes, e que tudo está conectado. Então, assim, eu preciso saber como é que está lá. Eu preciso acompanhar, eu preciso ver o histórico, preciso entender quão bem percebido ou não naquela região e a evolução e como eu posso e qual o plano de ação eu posso ter naquela determinada praça. Eu preciso acompanhar isso o tempo todo. Isso é clipping também. Isso é monitoramento de redes sociais? Sim, sem dúvida. Isso é leitura mar aberto? Também. Porque quando a gente fala de leitura de cenário, você ter dados, você se abastecer disso, mas é você ter sede desse negócio. Total. É você ir atrás da notícia, você ir atrás da informação, é você capturar aquilo e que não só se refere a si mesmo, né? É sair um pouco do seu próprio umbigo, né? É você olhar o setor, é você olhar, entender qual é o movimento mais amplo do público. E entender quem são os influenciadores, quem de fato impacta, com quem que você se relaciona, como que a coisa se estabelece, que tipo de relacionamento você quer construir. E o surgimento de novas mídias, né? A gente vive um momento de transição muito curioso, muito interessante no Brasil, né? Você tem veículos novos surgindo, veículos nichados, né, especializados em determinados assuntos. Você vê veículos tradicionais se reinventando,
né, com uma cobertura dinâmica. O UOL, por exemplo, né, vou citar um exemplo aqui. Sim, sem dúvida. O UOL tem uma leitura, tem tido uma evolução muito, muito interessante. Um veículo super tradicional, um titã da internet no Brasil e que hoje investe em apuração em jornalismo, tem pauta. Um veículo nichado, Reset Capital, né, que é uma coisa muito específica, Verdade. mas que impacta quem de fato acompanha, quem toma decisão a respeito daquilo, né? E por aí vai, Jota, Brasil Journal, Neofeed, você tem uma série de outros veículos que impõem desafios à imprensa tradicional e que precisa se revitalizar, precisa buscar novos caminhos, né? E tudo isso faz parte de análise de dados, é você entender onde as pessoas estão, como elas interagem em relação a isso, qual é o caminho da notícia, onde ela se propaga, onde ela se amplifica, quais as ramificações que isso pode ter. Você vai olhar isso no Twitter, no X, no X. Agora é X. No X. Sim. Você vai olhar lá, aquilo ainda importa? Ou é no TikTok? O que do TikTok pode trazer um impacto para cá? Que público está ali consumindo que público aquilo, está né? ali consumindo? Que geração, que perfil que é. Exato. E quando você precisa dar uma resposta, onde você vai dar essa resposta? É no TikTok ou é no veículo tradicional? É, importantíssimo. E às vezes você tem um problema que começa numa rede social, mas a tua resposta não necessariamente vai ser nesse mesmo lugar. Sim. E para isso você precisa ter dados, você precisa ter insumo, você precisa entender quem está sendo efetivamente impactado. E não só efetivamente impactado, mas o tipo de impacto que isso tem em públicos distintos. Né? Porque uma mesma notícia ela pode ter impactos muito diferentes, a depender dos públicos. Verdade. E com consequências muito diferentes também. No limite, para uma organização, é o preço do papel. Sim. É o preço da ação. Você ter uma notícia ruim ou uma crise, um boato, alguma coisa que seja, que venha eventualmente a impactar o preço da tua ação. Perfeito. De repente, algo começou no TikTok. Será que é no TikTok que você vai responder a algo que está afetando a tua ação? Não necessariamente. Preço da sua ação? Não necessariamente. Pois é. Né? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Não será ali. Mas você, para saber disso, você precisa ter leitura de dados. Precisa ter em mãos todos os números. Você precisa ter embasamento e dedução. Não adianta nada você ter uma ferramenta super incrível de dados se você não consegue fazer a leitura correta do cenário. E fazer a interpretação disso demanda você ter uma leitura da tua própria organização. É você conhecer o teu negócio. É verdade. Você saber como é a coisa dentro de casa. Né? Sim, principalmente. Então, é daí que eu falo, é um papel de janela, mas é você saber de fato aquilo que impacta o teu negócio. Então, leitura de dados ela é fundamental, mas você precisa ter uma sede, você precisa ter uma vontade de saber ler cenário, de estar a fim de ir atrás. De entender. De entender o mundo, de entender a si mesmo, entender quem é a organização. Total. E como o que está acontecendo lá fora impacta essa organização. Com certeza. Né? Com certeza. Uma coisa leva a outra. E com toda essa complexidade, Michel, com toda essa mudança, essa transformação que a gente vem passando e a gente percebe aqui, conversando com as pessoas, que a área de comunicação vem sofrendo muitas mudanças, né? E os profissionais de comunicação vêm tendo que ser muito flexíveis e se adaptando e não param de estudar nunca. Acho que essa é a questão. Em cima desse cenário complexo e essa transformação, como que é a tua visão de futuro para a comunicação? Né? O que vem por aí? De oportunidades, de desafios, né? Tendências, o que você vê? Qual que vai ser o papel da área de comunicação para as organizações internas, para a influência interna, para a influência externa, para o futuro? Para esse futuro aí de... A gente não pode ir muito longe, porque você vai 5 anos, você nem sabe, a gente não sabe o que vai... Está mudando muito rápido, né? Mas para 2024, 2025, como que você vê o papel da comunicação e esse futuro, as oportunidades, os desafios? Eu acho que o principal desafio é posicionamento. É ajudar as organizações a se posicionarem perante os temas mais prementes da nossa sociedade, daquilo que impacta a vida das pessoas. Aquilo que é o core do teu negócio, aquilo que é o que mais afeta
os seus públicos e como você se coloca nisso. Se é que você tem que se colocar. Claro. É neste lugar que eu acredito que está o maior desafio da comunicação corporativa, ajudar as empresas a se posicionarem. Tá. Porque no momento em que a confiança é toda depositada nas organizações, a expectativa está lá em cima, as possibilidades de erro também são enormes, né? De você sair se posicionando, se manifestando acerca de assuntos sobre os quais você nem tem domínio. Verdade. Ou sobre os quais você está alheio. E esse erro acontece, né? De você ter empresas buscando entrar em discussões que não lhe pertencem, aos quais elas não foram chamadas. Ou, pior, talvez elas não sejam nem bem-vindas. É verdade. Então, o papel do comunicador é ajudar as organizações a se posicionar em meio a essas discussões. Perfeito. Conseguir antecipar esses cenários e saber quais são as próximas discussões. Sobre o que as pessoas vão falar, sobre o que importa, o que vai ser relevante. Né? E, para a organização que eu represento, sobre o que, como eu posso me posicionar em relação a isso. Porque as pessoas não se satisfazem mais apenas sobre os produtos que você faz. Né? Claro. E o público em geral, público interno, inclusive. Sim. Essa demanda ela vem dentro de casa. Né? O colaborador vem dentro de casa. Né? Pensando nesse cenário pós-pandêmico, né? Que as pessoas estão cada vez mais ativas, querendo mais, participando mais e querendo mais acesso aos canais de comunicação da organização, é natural você ter os colaboradores cobrando também uma determinada posição da organização a respeito de um assunto premente. Perfeito. A gente está em vésperas de COP. Né? Ano que vem é um ano de preparação para a COP 25. Mudanças climáticas. Este é um assunto de absoluta, de vital importância. Como as organizações podem se manifestar, participar dessas discussões, participar desses debates, trazer e propor soluções. Verdade. Com que nível de propriedade, com que intensidade, com que legitimidade ela participa disso. Isso é algo que impacta todo mundo aqui, sem distinção. Exato. Sem distinção. Então não tem empresa que possa dizer, não, isso... isso não me afeta. Isso não me afeta. Não me interessa. Isso não me interessa. Não. Bom, maravilhoso, né, Camilo? Sensacional. E faz sentido, e fica aí a dica, então, para quem nos acompanha aqui na audiência. Eu estou refletindo ainda. É pesado, né? A gente tem que refletir, porque realmente é um ponto muito importante. Verdade. Né? E a gente vai chegando agora ao fim do episódio, infelizmente. São assuntos aqui que a gente ficaria horas conversando, debatendo, mas infelizmente a gente chegou no fim. Antes de mais nada, agradecer a presença aqui do Michel. Muito obrigado pelo seu tempo, adoramos a entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Michel. Dizer que a porta aqui do podcast está sempre aberta, então quando quiser voltar, para falar de qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Tripode, Camilo, o prazer foi meu. Maravilha. Agradecer esse belo galã aqui ao meu lado. Obrigado, Tripode. Muito obrigado. E agradecer a audiência especial. Com certeza. Né? Especialmente a nossa audiência. Nos acompanhou durante todo esse tempo, né? Toda essa jornada da segunda temporada. Hoje o último episódio, selando aqui com chave de ouro. Com certeza você adorou esse episódio. Então já manda aí para os seus amigos, no grupo lá do Zap. No grupo do Zap lá das tias, da família. Troca o bom dia pelo link. Exatamente. Faz aquele apelo emocional. Último episódio da segunda temporada, gente. Vamos acompanhar. Então manda lá e a gente conta muito com vocês para uma próxima temporada. Tá? Então manda a sua sugestão, suas perguntas, né? Tudo que você tem para falar, que a gente gosta desse feedback, né, Camilo? Exato, é uma troca muito rica. Maravilha. Então você que nos ouviu, você que nos assistiu, muito obrigado pela companhia de sempre. E nos vemos numa próxima, né, Camilo? Isso aí. Vamos saber quando. Aí você fica ligadinho aí, nos acompanha nas redes sociais, que sem dúvidas, né, vamos mostrar para vocês o caminho para a terceira temporada. Maravilhoso. Você vê? Quem imaginou que a gente ia chegar tão longe? Pois é. Então é isso. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos numa próxima temporada. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.